Tudo bom, pessoal? Bom dia para vocês. Vamos tentar falar aqui rapidinho, porque nós só temos 40 minutos. Eu estou com um problema que meu computador está desligando, não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos falar aqui das competências, tá? As competências do Enem, que depois eu vou mandar os slides para vocês, né? Nós temos aqui as competências, certo? Aqui, ó, a gente parar para ver aqui, nós temos 5 competências que são avaliadas no Enem. Tá? Cada um vale de 0 a 200 pontos, somando 1.000 pontos no total. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que depois a gente vai ver no slide cada uma dessas competências. Tá? Que você vai ter que usar a modalidade formal, o registro formal, evitar gírias, evitar termos chulos, palavrões, evitar cometer erros, né, grosseiros de ortografia, de regência, de concordância. Isso tudo é avaliado nessa primeira competência. Na competência 2, a gente vai compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tá? Então, é quando você vai entrar no tema, vai mostrar que entendeu lá o tema e vai articular com várias áreas de conhecimento. Tá? Vai citar, por exemplo, outros autores, um sociólogo, um filósofo, um historiador, um escritor da literatura, pode ser da literatura brasileira, citar um escritor da literatura americana, conforme eu vou colocar para vocês exemplo no slide. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui é que você vai mostrar que você conseguiu interpretar, conseguiu relacionar as ideias, os fatos, os argumentos em defesa do seu ponto de vista. E é aqui na competência 3 que você vai demonstrar para a banca que você realmente tem leitura. Você tem leitura de mundo, você tem leitura de atualidade, você não está copiando os textos motivadores, porque nessa competência você perde ponto, você vai tirar insuficiente ou precário se você copiar os textos motivadores ou ficar simplesmente reproduzindo o que foi falado nesses textos. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, é quando você vai usar lá a coesão e coerência textual, que já foi postada lá na plataforma para vocês, elementos de coerência e de coesão e o que vem a ser a coerência. Tá? Então, aqui vai ser importante você trabalhar com mecanismos linguísticos, conjunções, com pronomes relativos, né, com elementos que vão funcionar como anáfora e catáfora, conforme eu explico lá no vídeo, vai usar substantivos ou termos que substituam outros para evitar repetições, e assim você vai construir a sua argumentação. Na competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Tá? Então, aqui ó, a gente tem, por exemplo, ó, uma redação, tá? Que foi o Enem em 2019, estudantes fizeram provas, somente 53 conseguiram uma redação nota 1000, que vai de 0 a 200. Né? Então, se você, o médio é considerado médio quando tira uma pontuação naquela competência de 120. O bom é 160 e o ótimo quando tira 200. Então, se você tirar 200 em cada competência, você soma 1.000 pontos, excelente. Tá? De 960 a 1.000, excelente. Então, olha só, vamos ver aqui uma redação. Né? Aqui eu coloquei, vamos ver aqui da Ana Clara Socha.
Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, ela defende aqui, ela pega o tema, já na introdução, cita a Constituição Federal, né, e já demonstra que o acesso ao cinema, quer dizer, não é um acesso democrático, mas que a arte acaba sendo direcionada aos mais favorecidos economicamente. E aí ela começa a argumentar. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, quer dizer, separatista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em característica da sociedade brasileira, né? Aliás, frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, quer dizer, segregação e separação, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, ela cita, então, um autor de peso no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, já aqui, no segundo parágrafo, quando ela começa a argumentação, ela demonstra que compreendeu o tema, que está fazendo um texto dissertativo e vai citar aí outras áreas de conhecimento para amarrar o assunto, né? Para discutir a proposta. Então, ela já cita o Sérgio Buarque. No início, ela cita a Constituição, trabalha com percentual. Aí ela continua, paralelo a isso, ó, palavra de gancho, paralelo a isso, quer dizer, segue, né, de mãos dadas a isso, vale ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Portanto, ó, mecanismos linguísticos, conjunção coordenativa conclusiva. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, cito uma escritora, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e, assim, mostra como o acesso aos centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. E agora ela vem com a competência 5, proposta de intervenção. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante, ela errou aí, ó, autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, a fim de mais um elemento aí, um mecanismo linguístico para promover a coesão, quer dizer, o texto ficar amarrado. No caso aí, a fim de uma ideia adverbial de finalidade, né? Sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Ok, queridos? Deixa eu interromper o compartilhamento, tá? E a gente se vê no próximo vídeo falando de coerência, porque está desligando meu computador.